Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de esbarro, de como que eu trabalho meus cavalos, cavalos que já têm um pouco de noção de esbarro e vou mostrar para vocês alguns detalhes dos cavalos que já sabem e até mesmo para cavalos que estão começando a esbarrar. Uma das coisas que eu prezo bastante antes de eu começar, de eu pensar a trabalhar um esbarro, é usar protetor de esbarro nos meus cavalos. Acaba protegendo bastante e acaba dando mais segurança para eles esbarrarem, né? São duas coisas que eu tenho bastante cuidado, com os protetores de esbarro, sempre utilizar quando eu vou trabalhar o esbarro, e a cola do cavalo também, eu sempre tranço ela, para não ter risco de daqui a pouco o cavalo esbarrar, acabar pisando na cola, arrancando a cola ou se desequilibrando e acabar dificultando para mim a minha manobra e me colocando em risco também, né? Bom, o cavalo que eu parto do princípio que para eu esbarrar, começar a trabalhar um cavalo para esbarrar, ele tem que estar bem alinhado, né? Então são coisas que eu faço, eu alinho bastante, corro bastante, e para depois começar a pedir as paradas. Independente do cavalo ser um cavalo que já sabe, eu sempre começo ao tranco, trote e galope e vou intensificando. Para quê? Por que eu faço isso? Que é para o cavalo começar a entender o que eu quero sempre e eu não pegar ele com o corpo frio, né? Então eu acabo aquecendo ele para o esbarro dessa forma, começando com de tranco, de trote e de galope. Eu vou ir mostrando para vocês aqui. Exemplo, eu venho caminhando ele, ó, eu peço para ele parar, dou uma recuadinha, já estou fazendo ele pensar para trás, tá? Aí recuo. Normalmente eu mudo de direção sempre. A mesma coisa é o trote, ó. Vou ao trote, ó, peço para ele parar, dou uma recuadinha, mudo de direção. Por que eu mudo de direção? Eu mudo de direção porque eu quero que ele pense para trás, para esbarrar, e que ele não fique pensando para frente, né? Então é uma das formas que eu utilizo para o meu cavalo começar a pensar em esbarrar e parar, né? Muitas vezes a gente acaba trabalhando o cavalo, esbarra e já sai para frente. Então o que tu está fazendo? Tu está pedindo duas coisas. Tu está pedindo para ele esbarrar, mas ao mesmo tempo tu está pedindo para andar para frente. E muitas vezes fica confuso isso para o cavalo. Então o que a gente faz? A gente esbarra, faz uma recuadinha para trás e sai para o lado sempre. Sai para um lado, sai para o outro. Que aí tu já está cortando aquela intenção dele dar continuidade para frente, né? Ó, ele me mostrou aqui uma mínima reação. Eu não gostei dessa reação que ele fez. Ó, talvez porque eu não fui tanto na boca dele. Então eu vou ir mais um pouquinho na boca dele. Tem coisas que eles vão apresentando que é normal, a gente vai trabalhando isso, né? Ó, agora sim, agora ele me mostrou uma intenção muito boa, não teve aquela reação ali que ele teve. Então, o que eu vou fazer? Vou dar quanto uma recuadinha, também não vou ficar judiando muito, porque ele pensou para trás e parou bem, né? Vamos de novo, dei para o lado, ó. E eu costumo deixar eles bem à vontade, assim, sabe? Ó, sair para o lado. Ele está me mostrando uma ótima intenção de parar. Então o que eu vou fazer? Eu já comecei a esquentar, eu já tinha esquentado ele antes para começar a fazer o vídeo, esquentado de trote, galope, né? Ele já começou a colocar as patas ali, como ele já é um cavalo que já é mais, que já foi trabalhado,
e ele já mais ou menos tem um pouco de conhecimento do que eu estou pedindo para ele, eu já vou começar a trabalhar com ele o galope dele. Uma coisa que eu não me preocupo muito é já de começar a trabalhar esbarro já pedindo para esbarrar longe, pedindo para dando velocidade, sabe? E eu vou gradativamente, eu vou aumentando. Vocês vão ver, eu vou começar a fazer ele parar de galopinho e depois vou intensificando isso aí. O cavalo, ele aprende, na verdade, por a repetição. Conforme a gente vai repetindo o movimento, é que ele vai aprendendo. E por isso que eu acho interessante nunca forçar muito, sabe? Vai mostrando, que aí ele vai chegar um ponto que ele vai entendendo. Aqui ele me mostrou uma coisa, ele é um cavalo muito inteligente, então ele achou que ele ia parar, ele já vinha esperando assim, ó. Então o que eu vou fazer? Eu não vou parar. Ó, vou estender ele mais um pouco a corrida dele. Vou deixar ele correr mais um pouco agora. Ó, ele está com intenção de parar. O que acontece? Esse cavalo aqui, às vezes vão ficando sem vergonha e por tu fazer devagar, às vezes e tal, eles vão querendo adivinhar, vão querendo te ganhar em algumas partes. Então, eu acho de extrema importância tu também, às vezes, colocar uma pressão a mais neles, né? Ó, vamos lá. Ele parou em 2 tempos, não parou bem. Eu vou cobrar mais um pouquinho dele. Vou cobrar o recuo dele. Vou sair com ele e vou pedir de novo. Às vezes, quando eles me mostram que eles não estão com a intenção, não estão colocando tanto as patas e com intenção de parar, eu cobro mais um pouco o recuo deles. Para vocês verem, às vezes a gente acha que é difícil tu trabalhar um cavalo novo, ensinar a esbarrar. O cavalo novo ele é mais fácil do que o cavalo velho, né? O cavalo que já sabe. Esse cavalo aqui é um cavalo que ele já sabe. Então, se eu ficar pedindo muito parada para ele, em seguida ele começa a querer antecipar, querer adivinhar. Então, a importância que é de tu mais alinhar o cavalo, quando é um cavalo que já conhece, do que tu propriamente fazer ele esbarrar, ensinar ele a esbarrar, né? Então eu deixo a sugestão para vocês que trabalhem bastante o alinhamento do cavalo de vocês. Muitas vezes trabalhem mais do que a esbarrada. No momento que o teu cavalo estiver muito bem alinhado, estiver leve na mão e recuando bem, ele vai parar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like lá, se inscrevam no nosso canal, nos sigam lá no Instagram, tem muito material lá que a gente coloca lá de treinamento de cavalo, de esbarro, de giro, de uma série de outras coisas. Grande abraço!